Concepções que podem embasar um referencial curricular. Esse é o tema do vídeo de hoje. Aproveita, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, deixa seu like, deixa seu comentário. Vamos abranger muitos colegas professores. Vamos lá? Concepções. Como conceber algo? Ideias. O que fundamenta? A teoria que embasa. Todas essas reflexões giram em torno no momento que um grupo se reúne para produzir um referencial curricular. E que coisa desafiadora! Porque são pessoas diferentes, que têm conhecimentos diferentes, mesmo sendo da educação. Nós temos vários teóricos que falam de concepções. O referencial curricular precisa ter um fundamento, princípios, concepção de educação. Como é que eu concebo a educação, esse sujeito, né? A concepção envolve toda essa produção, vai muito da coletividade que vem a partir de uma subjetividade. E isso não é uma tarefa fácil. Temos muitas concepções a pensar, como eu já falei, de educação, concepção de estudante, concepção de professor, mas aqui agora nós vamos refletir basicamente em torno da concepção de currículo e concepção de aprendizagem. Porque é muito importante pensar nessas duas concepções em meio a tantas, para que venha delinear melhor o trabalho que é didático. Currículo é um documento, currículo é obrigatório, né? Ainda mais agora que a gente tem a Base Nacional Comum Curricular para poder permear esse embasamento, sendo aqui redundante, né? Eu sempre brinco que é construir o referencial curricular embasado na base. Chega a vir um trocadilho, mas é exatamente assim. E a Base Nacional Curricular é um documento obrigatório e ele precisa realmente ser visto e ter todo esse alinhamento com ele. Por ser esse documento obrigatório e aí a partir da base a gente construir os nossos referenciais curriculares, os nossos currículos, muitas vezes a gente se sente naquela situação de que está fazendo algo muito pesado, porque é obrigatório, porque tem que cumprir. E a gente precisa abrir o olhar e ver, olha, a gente vai se organizar didaticamente. Aqui tem uma concepção que é clara, aqui a gente já se definiu, aqui é a nossa identidade, aqui traz a nossa história, a nossa cultura, porque currículo não é isso? Não é? Então, inclusive aqui, a gente tem o livro Ideologia e Currículo de Michael Apple, que nos ajuda bastante a entender essa questão da identidade. Celso Vasconcelos também traz aqui o currículo como princípio educativo. E tem tantos outros, né, como Tomás Tadeu da Silva, que traz que currículo é documento de identidade. Enfim, inúmeros teóricos a gente tem para consultar. Mas reforçando aqui essa ideia de que o currículo a gente precisa ver como algo que é útil, que é didático e que vai facilitar, inclusive, o desenvolvimento metodológico do professor, vendo que ali já está organizado, porque currículo também é planejamento. Eu digo isso demais nas formações. É um documento obrigatório, mas é planejamento, ali o nosso plano de curso já está dentro, ainda mais agora, né, que a gente chama de organizador curricular, alinhado a toda essa fundamentação. E aí, entendendo dessa forma, que é um documento, mas é um planejamento e deve nos ajudar didaticamente, metodologicamente, a gente tem que pensar justamente nessas concepções que eu vou destacar aqui agora. Então, quando nós vamos produzir um referencial curricular, a gente precisa pensar em qual concepção de currículo vai permear. E aí, Nilda Alves, no seu livro O Sentido da Escola, ela traz com seus colaboradores basicamente 3 concepções de currículo. A arbórea, que é aquela ideia de uma árvore, olha uma árvore aqui, a ideia de mangueira, cajueiro, onde geralmente as frutas amadurecem primeiro lá no topo, e aí a gente fica com aquele desejo de chupar aquela fruta olhando lá de cima. Então essa ideia de concepção arbórea é que matemática e língua portuguesa estão lá no topo.
elas amadurecem logo e as pessoas ficam de olho, então dá mais importância, é uma carga horária maior, e aí depois fica amadurecendo as outras frutas, descendo aqui na árvore, e aí vai aparecendo ciências, arte, geografia e história. Então, ao longo da história da educação, a gente tem um currículo que é arbóreo, onde poucos componentes são valorizados, em especial língua portuguesa e matemática, e os demais eles não tinham ou não têm tanta importância. E aí, a gente está aqui para quê? Para quebrar esse paradigma, principalmente quando a gente fala de interdisciplinaridade, quando a gente fala de tema integrador. E eu sempre destaco que nessa concepção ela precisa ser muito refletida, porque, por exemplo, na LDB, lá não diz que a gente tem que ter mais aulas de língua portuguesa e mais de matemática. Isso foi sendo construído nos grupos estaduais, municipais, dando mais força a isso. Então isso pode ser quebrado sim. E se não for quebrado com carga horária, pode ser quebrado com o quê? Com as práticas pedagógicas, não é? Com a metodologia muito mais interdisciplinar e ativa. Então vamos quebrar esse paradigma que está aí, caso você não acredite mais nessa concepção, você não queira mais viver ela. E aí o Davos também coloca a concepção espiral, não é? Que é aquela concepção onde há um movimento do conhecimento, não é? O estudante ele tem a oportunidade, o professor planeja o conhecimento que vem do abrangente ao mais específico, né? Na época dos parâmetros a gente chamava muito de eixo, que esses eixos, né, faziam esse movimento do espiral. E hoje a gente chama muito de unidade temática, então é esse movimento que roda, o conhecimento específico vai ficando nas pontas e o conhecimento abrangente vai o tempo todo perpassando, e aí força e reforça e potencializa a interdisciplinaridade com essa concepção espiral de currículo, tá? E nós temos ainda uma terceira que Nilda Alves coloca, que é a rizomática, que também é muito discutida por Edgar Morin, que é aquela ideia do rizoma, né? Que fica a raiz exposta, tudo muito misturado com aquela ideia de cérebro, de bombril. E aí não há essa coisa dos componentes de forma específica, mas o currículo é organizado por projetos, por atividades, onde os componentes eles estão ali super mega interligados. Essa concepção é uma concepção que é um pouco mais distante, mas a gente já tem práticas aqui no Brasil, né, como o projeto Âncora. Nós temos práticas de consultoria em escolas aqui, bem similar com as práticas da Escola da Ponte. Então, todas essas três concepções colocadas aqui, elas acontecem no mundo. Aqui no Brasil, qual é o nosso desafio? Quebrar o paradigma da arbórea, chegar cada vez mais na espiral e quem sabe mais na frente chegar na rizomática. Então, quando nós vamos produzir um referencial curricular, e aí agora eu quero ir diretamente para os municípios que têm produzido, que já produziu, que está produzindo, que vai produzir, reflete sobre isso. Que concepção você quer que permeie o seu referencial curricular? Concepção de currículo. Eu defendo a espiral e avançando para chegar, quem sabe, na rizomática. Dentro dessas concepções de currículo que a gente vai entendendo, a gente vai percebendo características específicas da interdisciplinaridade, da potência, esse movimento do conhecimento que se dá nessa construção. Aí a gente lembra logo de quê? Da concepção de aprendizagem. Que concepção de aprendizagem vai permear ou permeia o referencial curricular da sua rede, o currículo da sua escola, né? Então a gente por muito tempo discutiu muito sobre a concepção empirista, que é muito chamada de tradicional, a concepção aciacionista, que é o empirismo junto com o inatismo. O que é o empirismo? Aquele sujeito, aquela crença de que o estudante chega sem nada e a gente vai depositar. O inatismo é aquela crença de que o sujeito já nasceu sabendo porque puxou o pai, puxou a mãe, é inato, né? E também a gente tem socio-interacionismo, que alguns chamam também de socio-interacionismo construtivismo. Nós temos também a concepção sociocrítica dos conteúdos. Mas aqui eu vou falar mais da socio-interacionista, que é a que eu defendo no sentido de querer viver essas práticas, procuro viver essas práticas na escola que eu trabalho e nos referenciais que a gente orienta, a gente discute muito sobre o socio-interacionismo.
Não existe nenhuma concepção ruim ou errada. O que existe é qual concepção nós escolhemos para o nosso referencial. A concepção socio-interacionista, ela tem bases filosóficas, né? Em especial Piaget, Vygotsky e Vallon. Eles trazem teorias diferentes, eles trazem discussões diferentes, mas eles têm algumas características comuns. Inclusive, quando a gente fala de sócio, a gente lembra logo de Vygotsky e de Vallon, porque eles têm uma filosofia marxista que traz todo esse viés do sujeito histórico, do sujeito que é social, que também a gente não deixa de refletir sobre a concepção, a tendência sociocrítica do conteúdo, porque também tem uma perspectiva marxista. Mas mesmo a gente entendendo essa perspectiva filosófica, a gente tem que perceber e estudar claramente as diferenças e como ela se dá didaticamente. Já a filosofia de Piaget, ela é kantiana. Contudo, eles têm algo marcante neles três, que é o interacionismo. Eles acreditam que o sujeito aprende através da interação. Eles acreditam que o sujeito tem conhecimento prévio. E muito importante, todos os três acreditam que o sujeito constrói conhecimento. Que o sujeito, de fato, ele tem esse poder de construir. E isso perpassa o seguinte: quando eu estou discutindo coletivamente a produção do referencial curricular do meu município, do meu estado, enfim, da localidade que eu estou, eu tenho que pensar, nós enquanto coletividade, a gente acredita nesse sujeito que aprende, a gente acredita nesse sujeito que quanto mais circula informação, mais ele constrói conhecimento, a gente acredita que ele interage, a gente acredita que de fato é socializando que potencializa esse conhecimento. Então, características básicas que eu estou colocando para vocês aqui de forma muito simples, já traz o entendimento do socio-interacionismo. Por que eu estou destacando o socio-interacionismo? Para pegar só um exemplo de que a gente precisa ter clareza da concepção de aprendizagem para a gente desenvolver toda a questão metodológica, para a gente articular com concepção de educação, concepção de estudante e outras concepções que permeiam também os fundamentos teóricos e também o alinhamento com o marco legal. Porque a LDB, aliás, voltando um pouquinho à Constituição Federal, coloca como um dos princípios de ensino a gestão democrática. Então, como é que a gente fala de democracia? Como é que a gente fala de gestão democrática? E a gente não vai fazer um alinhamento da concepção de educação, de gestão, e aqui eu foquei nas duas principais que eu estou destacando nesse vídeo, que é concepção de currículo e concepção de aprendizagem. Então, gente, são muitas situações para pensar e discutir na hora de se fundamentar, na hora de trazer as ideias e na hora de compor princípios e fundamentos de um referencial curricular. Esse vídeo aqui é só mesmo para provocar cada um de vocês que estão assistindo a estudar mais, a refletir mais, porque aqui, eu só fiz, na verdade, trazer alguns pontos e provocar, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conte sempre com sua colega, a professora Ana Virgínia, gestora de Convivência e Educação. Aproveita também, se inscreve no meu Instagram aqui, @professora Ana Virgínia com 2 N's. Escreve lá, porque eu sempre também estou lá postando e trazendo discussões de educação. E é um prazer estar conectado com vocês aqui no YouTube, no Instagram e sempre nesse movimento de conexão, tá certo, meus amores? Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então aproveita, deixa seu comentário, deixa seu like. Então, meus amores, um beijo grande e até o próximo vídeo.